Bom dia, feliz sábado do Senhor. Hoje vamos fazer a leitura de Gênesis 31 pela Torá, Jó 31 pela Bíblia de Jerusalém e Marcos 3 pela Bíblia Ave Maria. Vou começar pelo Gênesis 31. Jacó foge de Labão. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma. E o Senhor disse a Jacó: Volte para sua terra, de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. Ele disse: Veja que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: os que têm listras serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi os machos que fecundavam o rebanho. Tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai. Não nos trata ele como estrangeiras, não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos, portanto faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres e montou-os nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então de noite Deus veio em sonho a Labão e o arameu e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los. Mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessa nem ameaça. Agora, se você partiu, por que tinha saudade da casa de seu pai? Por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo na presença dos nossos parentes. Veja você mesmo se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou.
Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu pai, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um carneiro só do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, e eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e seus 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó: As mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e o colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: Juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e a amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar-Zaaduta, e Jacó a chamou Galeede. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você. No dia de hoje, por isso foi chamada Galeede. Foi também chamada Mispá, porque ele declarou: Que o Senhor nos vigie, a mim e você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui estão este monte de pedra e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei ao lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte chamou os parentes que lá estavam para a refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua casa. Esse capítulo é mais longo. Agora vamos ler Jó capítulo 31. Jó declara sua integridade. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção eu teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e seu pé se apressou para o engano. Pese-me em balança fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se meu coração segue os meus olhos, e as minhas mãos se apegou qualquer coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque é uma infâmia, e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse?
e inquirindo a causa, que lhe responderia: aquele que me formou no ventre não me fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retire o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva. Ou se sozinho comia o meu bocado e os órfãos não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Ai, meu Deus. Se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não me aquintava com as peles dos seus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e separe-se o meu braço do osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem nos dará da sua carne? Nunca nos fartaríamos dela. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta. Quem me dera um que me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, e que meu adversário escreva um livro, por certo que levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos. Por trigo me produza cardos e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. E por fim, Marcos, capítulo 3. O homem da mão seca, pregação na barca. Na outra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora estavam-no observando se curaria no dia de sábado para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca, vem para o meio. Então lhes pergunta, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar uma vida ou matar? Mas eles se calaram. Então lançou um olhar indignado sobre eles, e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem, estende sua mão. Ele estendeu a mão, foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. Multidão de seguidores. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e seguiam-o uma grande multidão vinda da Galileia, e da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores do Tiro e do Sidônio. Veio a ele uma grande multidão, ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhes aprontassem uma barca, para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Eleição dos apóstolos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar.
com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12, Simão, quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. O pecado contra o Espírito. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem poderiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam, ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas havendo-os convocado, diziam-lhes em parábola, como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender. E então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinha dito, ele tem um espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram sua mãe e seus irmãos, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e te procuram. Ele respondeu-lhes, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo a olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Glória a Deus. Feliz sábado a todos.